Salve, salve, tropinha! Hoje nós vamos jogar o Craft World, que é primo do Minecraft. Gente, eu tô jogando no modo Survival. Vou criar um criativo aqui. Tropinha tem aqui, ó. Olha. Nesse criativo. Agora eu tenho tudo, pelo menos na minha. Olha, já sei lá. Tem um negócio aqui pulando. Ovelha preta, muito rara. Toma. Tá conversando sozinho. Foi 5 de noite e tá conversando sozinho. Não, mas tô gravando vídeo aqui. Tô gravando com gravador de tela. Ah, é? É, tá gravando aqui eu jogando. Tropinha, bora. Eu acho que o melhor lugar, tropa, pra nós construir nossa casa é a gente voar. Eu esqueci que eu tava. Pântano. Pântano é bom lugar pra... Não, acho que não. Eu vou construir minha casa num lugar beira-mar. Olha aqui, ó. Um lugar... Mano, tem um lugar plano aqui. Cheio. Igual eu te falei, se fosse pra contar, eu ia até pensar. Mas Deus querendo que é não. Vamos depender de mim, porque eu fico com aquela coisa do
Tropinha, minha casa vai ficar mais ou menos assim, mais ou menos. Cadê a escada? Eu acho que foi dessa escada aqui que eles usaram. Aqui eu vou colocar minha cama. Conversando sozinho. Tô gravando aqui, mãe. Já te falei. Eu sei. Pegue os limões mais azedos e faça alguma coisa parecida com uma limonada. Tinta depois do BBB. Minha capinha tá tão feia. Tô indo em Uberaba, terra dos dinossauros e panteras. Ou melhor, do Black Pantera. Domingo, 10:07 da manhã, depois da Santa Missa. Mas a capital desfocada foi em Paris. Ah, que coisa chata, né, gente? Olá, eu sou Dira Paz e você que me conhece sabe que eu sempre estou engajada em causas que realmente valem a pena. E o Prêmio Nacional de Educação Fiscal é uma delas. Essa rede existe porque une educação e justiça social para a melhor compreensão dos impostos que pagamos. Apoie o prêmio. Escolas, prefeituras, jornalistas e projetos tecnológicos devem e podem se inscrever. Apoio Globo. Como é que é ser uma mãe de imigrante no Brasil? Hoje, depois do BBB, o Profissional Repórter mostra como as crianças são importantes na adaptação dos pais estrangeiros que vieram recomeçar a vida no Brasil. O que é que você agora? Como é que é isso aqui? Vocês têm saudade dos seus amigos que moravam no Afeganistão? Você tem vontade de voltar pra lá? Não. Quando a criança tá bem, ela vai conseguir estar junto com essa família, né? Na vivência das dificuldades de adaptação que essa família vai ter. A ONU emitiu hoje um alerta das mudanças climáticas. O relatório atual da Organização Meteorológica Mundial afirma que, sem ações urgentes, as mudanças serão catastróficas para a civilização. O relatório confirmou que o ano passado teve as temperaturas médias mais altas já registradas e que 2024 pode ser ainda mais quente. A secretária-geral da organização, Andréa Celeste Saulo, disse que o ponto mais preocupante é o aquecimento dos mares, que afeta a cadeia de produção de alimentos. Aqui no Brasil, a onda de calor que aumenta o consumo de energia acaba agravando falhas no fornecimento. Pelo segundo dia seguido, a falta de luz nos hospitais públicos de São Paulo. Já estava com um mês agendado. Chegar aqui nada, né? Eu vim em busca de uma renovação no ambiente que eu tô. E eu vou fazer um medicamento. E não foi só na Santa Casa. Outros hospitais, residências e o comércio dessa região importante do centro estão sem energia desde ontem. O apagão é o terceiro de grandes proporções nos últimos dias. Na sexta-feira, o aeroporto de Congonhas suspendeu pousos e decolagens durante 1h30 depois que a torre de controle ficou às escuras. No fim de semana, clientes e lojistas da rua 25 de março encararam Tá os faltando dias energia mais no país. quentes Diz Tá. que vai ter uma crise aí, vai ter que guardar tudo isso, só não fica no escuridão. também por causa de uma pane elétrica. A Enel, concessionária responsável sabe, pelo né? fornecimento na Só cidade de Deus. São Paulo, alega que não tem culpa pelos problemas e que eles não estão relacionados e nem têm uma única causa. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que esses apagões recorrentes não acontecem por acaso. As falhas, dias de calor intenso, indicam que os problemas estão concentrados na distribuição. A última das 3 etapas que a energia precisa percorrer para chegar até aqui. Nos últimos meses, o Brasil vem batendo recordes de consumo. Em novembro do ano
Falou, tropinha.